Amém, Jesus. Você pode abrir no texto de 2 Crônicas. Pode abrir, que não vai dar choque à tua Bíblia, não. Segunda Crônicas, capítulo 26. Enquanto a igreja abre, minha saudação em Cristo a todos os meus amados irmãos que se encontram conosco nesta noite. Estamos no dia 29, aliás, dia 9, do 11 de 2014. O óculos do pastor está falhando aqui. 9 do 11 de 2014, ao vivo diretamente da sede da Igreja Santa Com a Fé, em São Paulo, com transmissão pelo horadaverdade.com. Deus abençoe a todos que nos escutam. Amém. Estamos ao vivo em cores, para quem quiser, amém, nos ver, nos ouvir, em nome de Jesus. Campanha de preparação e santificação para a volta de Jesus. Igreja Santa Com a Fé de portas abertas, cumprindo, amém, a vontade do Senhor nesses últimos tempos. Quem abriu a palavra diz amém? Amém, amém, Jesus. Texto de 2 Crônicas, capítulo 26, verso 16. Põe a tua visão aí. Mas havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. Foi infiel ao Senhor, seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso na casa, para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens corajosos. Resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, pois foste infiel. Nem será isto para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias, que tinha o incensário na mão para queimar incenso, se indignou. Indignando-se ele contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Quando o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e viram que estava leproso na testa, apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte. E morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. Jotão, seu filho, tinha o cargo da casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto ao restante dos atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. Descansou Uzias com seus pais, e com eles foi sepultado no campo do sepulcro, que era dos reis, porque disseram: ele é leproso. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Amém? Quem crê nesta palavra dá glória a Deus? Quem crê dá glória a Jesus? Pode se assentar. Deus abençoe toda a igreja, em nome de Jesus. Amém. Deixa o pastor aqui rapidamente explicar o papel do Antigo Testamento na tua Bíblia e o quanto é fundamental esses livros históricos estarem aí antes do Evangelho, do novo Evangelho, da nova aliança que Jesus representou por nós. O Antigo Testamento, antiga aliança. Antigo porque está defasado, desadequado, desapropriado para o uso da igreja em Cristo. Antiga aliança porque foi imperfeita. Não porque Deus falhou, mas porque se trata de uma lição. Todo o Antigo Testamento, Deus só procurava, por intermédio de Israel, estabelecer um Salvador. Trazer de Israel aquele que seria Salvador do mundo. A única coisa que ele procurava depois da queda do homem era encarnar o seu filho por intermédio desta nacionalidade separada para Deus. Fora isso, quem lê o Antigo Testamento vai se deparar com inúmeras imperfeições. Vai se deparar com inúmeras frustrações. Porque o interesse de Deus em dar a palavra dele para o homem e deixar a ele uma oportunidade de que ele servisse a Deus na raça, na força, na sua própria justiça, era preparar o mundo para Cristo. Para provar, antes que Jesus fosse conhecido,
que o homem é imperfeito para representar por conta própria qualquer plano de Deus. Por isso Jesus precisou vir, para dar a Deus aquilo que ele precisava. Porque pela história se confirma que até mesmo os patriarcas, os homens mais importantes da aliança judaica, até eles pecaram. Até eles transgrediram. Até eles falharam. Então, se nós formos falar de tipo, exemplo a ser seguido, toda a Bíblia concorda que seja o Filho do Altíssimo que foi encarnado pela Virgem numa semente sem pecado, de uma natureza impecável que não condiz com a nossa. E isso faz ele um Salvador, disso faz Jesus Cristo o Senhor. Porque ele não é de uma natureza adâmica como nós, mas de uma natureza divina. Então a única coisa que Deus queria no Antigo Testamento com este povo era, por intermédio de Israel e dos judeus, mostrar aos demais que ele tentou representar uma salvação com justiça humana, com esforços humanos, com dedicações humanas, mas nenhum conseguiu representar. Por isso que Paulo fala, a lei se enfermou, a lei adoeceu, porque os homens não deram conta de cumprir tudo que estava lá. Então Jesus vem, cumpre toda a lei, cumpre todos os profetas, cumpre tudo para dizer, ele é o maior, ele é o que pode. Por isso nós estamos aqui, porque dentro da nossa imperfeição, da nossa incapacidade, da nossa depravação, dentro da nossa realidade, Jesus opera, ele se manifesta. Isso vai depender muito de você admitir, reconhecer e dizer, cheguei nessa conclusão também, por intermédio de história, de família, de pai, de mãe, de avô, bisavô, cheguei nessa conclusão também, pastor, de que o homem por si mesmo não pode gerar qualidades e muito mais salvação, porque lá no final sempre o que ele quer é o pecado. Pode ter certeza. Quando eu abri esse texto, amando do meu Senhor, o Senhor me deu um título aqui sobre perfeição. E nós lemos a história de um rei aqui, lembrando que o reinado ou a monarquia no Antigo Testamento já representa uma rebelião com Deus, porque não é o que Deus queria para Israel, de que eles fossem governados por reis, mas por sacerdotes. A monarquia entra a pedido do povo. E é uma outra contradição e imperfeição que está no Antigo Testamento. Quem fala que Deus botou profeta em reino, que Deus elegeu reis, na sua vontade é um idiota, que não lê a Bíblia e tem que calar a boca e ficar quieto. Um deles, Silas Malafaia. E tantos outros que pensam como ele. Monarquia não existe no projeto de Deus para Israel. E disse bem o Senhor ao profeta Samuel, quando eles te pediram um rei, eles não te afrontaram e te rejeitaram, fizeram isso comigo. Mas mesmo assim, Deus, pela sua misericórdia, ainda sustentou esse povo nessa contradição. Tentou sustentar essa nação, sendo governado por monarquia. E os sacerdotes jogados às traças, e muitos deles corrompidos também. A desgraça estava instalada, o caos estava instalado, mas a palavra de Deus fala que entre muitos reis degenerados, existiram aqueles que se destacaram. E eu tenho um aqui, o rei Uzias, rei de Judá, porque Judá já era uma metade de Israel, que não havia se corrompido, porque Israel já havia se corrompido. Então Judá passou a ser uma metade que Deus já tinha esperança de que não fosse comprometido, e foi comprometido. Mas era rei desse pedaço de Israel, chamado Judá. E a Bíblia diz que este homem foi eleito aos seus 16 anos, governou por 52 anos, o tempo estimado que ele foi rei. A palavra de Deus fala de um homem bondoso, que buscava Deus, próspero, cheio de habilidades, ao ponto de chegar e ficar famoso. Fez Judá desfrutar
de uma prosperidade histórica no seu governo, recuperou a economia de Judá, recuperou o campo militar de Judá, criou cidades fortificadas para Judá, por causa do seu pai, que não fez preocupações com a proteção desse povo, e ele fez questão de implementar isso, de superar isso, de chegar às extremidades. A Bíblia fala de um homem que chegou a uma perfeição humana, espiritual e humana. Mas de repente, dá na cabeça desse camarada um estrondo, uma loucura, e ele se acha no direito, por ser rei, famoso, próspero, reconhecido, abençoado, de exercer uma função que ele não tinha, a de um sacerdote. Ele pega, entra dentro do templo, onde ele não podia entrar, e só estavam autorizados aqueles que o Senhor consagrou para queimar incenso diante de Deus, que na antiga aliança representava a nossa oração hoje aqui. E a hora que os sacerdotes vão lá exortar esse camarada e dizer a ele que ele tinha sido infiel, orgulhoso, transgressor, que ele usou um direito que ele tinha de reinar sobre os homens, para reinar sobre as coisas consagradas de Deus, que é o que muita gente está fazendo com o templo hoje. E ele não aceitou ser exortado. E na hora, diz a palavra, que Deus o feriu com lepra. E se você for investigar, no Antigo Testamento a lepra era uma marca que Deus colocava somente sobre os rebeldes. E era uma doença que Deus tratava como mal espiritual, não como mal físico. Há muitos casos no Antigo Testamento que Deus precisou falar: você vai parar com isso ou não? E a única forma de Deus poder fazer gente rebelde parar de desacatar, de desrespeitar aquilo que para ele é sagrado, era fazer o cara ficar branco. Então a palavra de Deus me mostra um homem que teve nível superior com Deus, 52 anos da sua vida. Mas no final dela, ele resolve o quê? Ele resolve ser transgressor. E a história dele acaba como um leproso que mora numa casa separada e ninguém quer mais saber dele. Se você for olhar a vida desse cara, você vai ver uma característica muito grande sobre aquilo que Salomão também viveu. Um homem que atingiu um nível superior de popularidade, de fama, de bênção, de prosperidade, pum, explodiu, está lá em cima. Ele, Davi, como muitos outros, mas falando de Salomão, encerra a sua carreira na terra, a gente não sabe nem se ele foi para o céu. E a Bíblia diz que esse homem morreu leproso, quer dizer o seguinte, que o problema dele Deus não resolveu, porque ele não se arrependeu. E Isaías fez questão de registrar isso, ele morreu leproso, tá? Então esse texto já começa a modular o que seria uma pessoa que acredita que ela pode ser perfeita. Uma pessoa que acredita que ela pode, com a sua força, com o seu próprio aspecto humano, com a sua forma humana, desenvolver coisas para Deus, desenvolver propósitos com Deus, criar obras com Deus. E a lição é essa: pode conseguir, pode desenvolver, até num estágio de tempo como ele, 52 anos lá, perfeito, para chegar no final da sua vida e mudar tudo isso com um só gesto e encerrar a sua vida sem sabermos de quem ele é e para onde ele foi. Então o Antigo Testamento ele tem um total interesse de dizer: Jesus é maior do que ele.
A nível de quê? Tudo que ele representou. Isso sim é perfeito. Mas o que o homem quis fazer por conta própria, para oferecer a Deus, nada saiu perfeito. Você sempre vai encontrar alguma coisa ali que não condiz, que não respeita, que não é apropriado. Então há pessoas lá fora que dizem o seguinte: igreja é para os fracos. Eu concordo. Ser evangélico, ser cristão, o conceito do mundo é que só se torna um tipo desse quem tem a mente fraca, quem é fraco, quem é impossibilitado, quem é isso, quem é aquilo, porque o inteligente, o gabaritado, o poderoso, o autossuficiente, o que tem sangue azul. Não, esse cara nunca vai ficar submetido à igreja, à Bíblia, à palavra, à pastor, à oração, porque ele sabe tomar conta de si mesmo. E eu concordo. Nós não nos tornamos de Cristo porque somos fortes, nos tornamos de Cristo porque reconhecemos que nós não temos a capacidade que precisamos para servir a Deus. O caminho que nos trouxe para Jesus e para a salvação que Ele representa foi todo trabalhado e moldado na história humana. Eu não digo a você que eu conhecia a fraqueza humana, a sua imperfeição, a sua depravação, isso que faz miserável só pelo que eu vivi. É só olhar na história dos homens, olhar por todos esses séculos que se arrastam em gerações, que vocês vão chegar também nesta conclusão, de que a perfeição não se encontra em homem nenhum, de que a perfeição não é uma natureza que pode ou deve ser vivida pela nossa força, por conta nossa, porque está marcado na história humana, que todos tentaram ser, até aqueles que tinham conhecimento de causa com Deus, de lei, de mandamentos, que chegaram a um estágio, a um nível maior que muitos, mas não conseguiram preservar, guardar, não conseguiram cumprir até o final. Eu não sei se pela tua história você já aprendeu, se você assumiu a tua incapacidade, a tua impotência, se não teve condições ainda para chegar nessa conclusão que você não pode de maneira alguma representar uma causa de salvação com Deus por si próprio, você tem muita coisa para sofrer ainda. Então, se Deus te der condição de que você viva, você vai quebrar a tua cara muitas e muitas vezes, e muitas vezes, como este mundo está quebrando agora, por achar que você pode ter uma independência, uma autossuficiência, ser dono de si mesmo, que a energia que está em você é suficiente, que a inteligência que você está agora vivendo, ela é suficiente. Tudo isso que o mundo na verdade pensa agora. Que há homens que estão chegando nesse conceito de uma forma tão assustadora, que estão pensando em substituir Deus, serem considerados como Deus, o pai da psicologia, o pai da ciência, o pai disso, o pai daquilo. Isso já diz quem é o homem. Até que ponto as pessoas, para provarem que elas são boas, até que ponto elas são capazes de chegar. E foi o caso desse homem aqui. Ele foi perfeito, mas ele esqueceu a obediência. Isso faz dele um homem não perfeito, e tão miserável quanto os outros que estão aqui. E eu quero que você abra o texto de Hebreus 6:1, aonde a perfeição no Evangelho já não é tratado como uma natureza humana, como muitos homens, muitas pessoas costumam dizer, homem perfeito. Essa expressão não é aceita no Evangelho, porque é um conceito cristológico. Perfeição é um conceito de Cristo, do estudo, do aperfeiçoamento da fé. No Evangelho não existe homem perfeito, no Evangelho existe fé perfeita. No Evangelho não existe homem perfeito, fala. Vai falar isso para eles, pelo amor de Deus.
capacidade. Eu escuto demais você pregado na igreja evangélica. Vocês estão querendo dizer o quê? Que a tua capacidade vai funcionar alguma coisa para o que nós estamos esperando de Jesus aqui? Não, está provado no Antigo Testamento que Deus não quer nada do homem. Porque o que Ele quer, na verdade, pôr para funcionar aí, é Jesus na tua vida. Então, homem perfeito no Evangelho não tem. Jesus veio para assinalar um tempo aonde Deus levante homens de fé, pela fé, pelo poder de Jesus, pelo poder do Cristo, do Evangelho, da renovação. Porque do homem, ele não quer nada. Nem pensamento, nem virtude, nem qualidade, nada. Como que Jesus considera quem vem para Ele para se salvar? Um copo cheio de lixo que precisa ser esvaziado. Porque se a natureza humana fosse uma coisa boa, Jesus não precisaria ter vindo para morrer no lugar dela. E dar um evangelho de regeneração e transformação. Se ele prega transformação e regeneração, ele está querendo dizer que isso daí não presta para Deus operar. Precisa ser modificado e restaurado. Porque do jeito que está. Então quando você ouvir falar sobre perfeição no cristianismo, pela prerrogativa de Cristo, não é homem perfeito, é fé perfeita. Por quê? Porque Deus entende que esta perfeição vai ser trabalhada naquilo que Jesus é, não no que nós somos. O terreno da formação espiritual, moral, física do homem que serve a Jesus está dentro daquilo que Jesus é, daquilo que Ele fez por nós. Isso quer dizer que não vai ser pela força, pelo empenho, pela capacidade, pela inteligência, pela tua formação, pelo teu gabarito, etc, 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 que Jesus, Ele vai fazer uma obra na tua vida. Pelo contrário, nós podemos pegar um camarada sem nenhum grau de escolaridade, um dos mais burros, ignorantes, que não sabe de nada, que não tem o que você tem, que é atrasado, que não tem pai, não sabe nem quem é a avó dele, a mãe dele, etc, etc, foi pego na rua aí. E transformá-lo em Cristo, para ser um pregador e um missionário nesta igreja, melhor do que você, que tem tudo isso, e te atrapalha. Paulo diz que por isso que Deus escolheu as coisas fracas, vis, tolas e inúteis desse mundo para Ele, para confundir aqueles que pensam que são, que podem ou que têm. O poder que tem que ser estabelecido aqui é o poder que vem do alto, sobre quem se esvaziou completamente de si mesmo. Começamos a falar de uma perfeição que está na fé, na obra que Jesus realizou. E o interesse de Deus é colocar tudo aquilo que Jesus é dentro de você. Hebreus 6:1. Pode ler esse texto, por favor, em nome de Jesus. Amém. A palavra perfeição, esse verbo no Evangelho, agrega progresso espiritual. Se nós queremos ser perfeitos em Cristo, um dos erros que nós não podemos cometer aqui, além de achar que nós podemos por força própria, que isso já é uma transgressão, é a fé que tem que ser perfeita em você, não você. Se o nosso propósito é se salvar em Jesus, então um dos cuidados que nós temos que ter é
não permitir que todo esse conhecimento que a igreja emprega sobre você, e eu falo pela minha, que eu tenho tudo gravado para provar, que todo esse conhecimento e essa pregação que nós empregamos constantemente aqui em cultos abertos, em cultos fechados, não importa. Não fique isolado ou então escondido dentro de você, sem ser utilizado e praticado. Não fique morto dentro de você. Por quê? Porque tudo aquilo que a igreja escuta, tudo aquilo que o homem ouve aqui, tem que ser praticado a nível de ser progredido. O evangelho deve ser progredido para quem é ministrado. Deus entende que quem tem que ficar rico aqui é o evangelho, não somos nós. Há quem diga que igreja abençoada, igreja que tem o sinal de Cristo, o sinal de Deus, é aquela que está em cada rua de São Paulo, em cada rua do país, em cada rua do mundo, que prosperou, cresceu, avançou. Mas segundo o evangelho, uma igreja que tem o sinal de Cristo, o sinal do Espírito Santo, é aquela que consegue provar que os que congregam dentro dela fizeram o evangelho prosperar dentro de cada pessoa que está ali. A nível psicológico, espiritual, moral, de vida, seja como for. A igreja cresce aqui dentro. Se ela não crescer aqui dentro, naqueles que congregam ali, de nada adianta ela ter uma igreja em cada São Paulo, no Brasil e no mundo. Porque ela acaba virando uma empresa, que é o que aconteceu. Cresceu de maneira institucional, mas está pobre, podre, suja, comprometida, porque os que estão dentro dela estão perdidos. E o mistério começa aí. A lei que Jesus assinalou no Evangelho é uma lei espiritual. Ela pouco se importa com a aparência. O que ela quer é a profundidade do que Jesus pode fazer na vida de uma pessoa. A nível de coração, a nível de alma. O que Ele quer não é tornar pessoas perfeitas. O que Ele quer é que a fé seja perfeita nele. E é bem diferente, tá? É muito diferente. Se nós tentarmos sermos perfeitos, nós sempre vamos chegar naquela conclusão que nós não chegamos. Nós não podemos. Vamos nos decepcionar com as pessoas também, porque eu já vi muita gente batendo a mão no peito, em cima do púlpito, falando que jejua, que ora, que faz isso, e fez. E fez. Ficou anos fazendo. Chega no final da carreira dele, que ele podia terminar como crente, ele pega, já começa a ter amante, a roubar, a fazer, envergonhar, emporcalhar o nome de Jesus. Daí ele leva todo mundo com ele para o inferno da decepção. Por isso é errado nós seguirmos homens. Por isso é errado nós prestigiarmos homens. Porque quem tem que ser adorado, reconhecido ou servido de modelo é Cristo. Perfeição, em Hebreus 6:1, é alvo. É termos um alvo. É termos uma referência, Jesus Cristo. E fazemos progredir essa referência em nós. Fazemos Jesus ser engrandecido em nós, desenvolvê-lo, fazendo ele crescer em nós, porque aí nós vamos estar caminhando para uma perfeição, baseada nele, em nós, não em nós mesmos. Pode ser até estranho o que você esteja ouvindo aqui, mas é o que o Evangelho prega. O que está apropriado e apontado para ser alvo e propósito de todos nós aqui, a nível de perfeição, é Cristo em nós. Então, se eu tenho ouvido, escutado o que eu devo ser em Cristo, e não feito isso um progresso, não ter realizado disso um progresso espiritual, um crescimento espiritual, é como Paulo fala aqui, em Hebreus 6. Você está pondo a perder tudo aquilo que Jesus fez por você. Todas as vezes que você vai revisar, vai lá atrás, vê se é isso mesmo, mas será que não tem como eu amenizar, afrouxar, alargar,
e está muito difícil isso daqui. Toda vez que você parte para a desconfiança, a descrença, o descrédito, a incredulidade do que a palavra está ministrando sobre você, você está se tornando, aliás, uma pessoa imperfeita. Você pode ser a pessoa mais perfeita para os homens, mas para nós aqui você está reprovado. Se o que a fé milita não te influencia a nível de desenvolvimento e crescimento espiritual, você pode ser o cara mais perfeito lá fora, para nós aqui você vai para o inferno. Pode ser que o teu pastor não falou isso para você, então eu falo no lugar dele. Se os elementos básicos desse evangelho não atingirem a tua vida e a tua transformação, e a tua recuperação e a tua conversão em Cristo, o evangelho não conseguiu o que ele quer. Tornar Jesus uma evidência naquilo que você vive. Então de nada vale uma igreja, um pastor, de nada vale você ser batizado, cantar, ir no púlpito, ter função dentro da igreja, todo mundo se prende nisso. Ser perfeito não é isso. Ter ministério, ter tarefas, ter uma igreja, ser pastor, ser alguém conhecido, ser alguém próspero, ter uma igreja no mundo todo que eu gostaria de ter, mas não tenho. Não é a ambição do evangelho. Não é a ambição da fé. A meta da fé é que o pouco que ela já te ensinou de Jesus, faça isso crescer. Faça ser evidenciado no mundo que você vive e as pessoas que te conhecem. Não foi atingido esse propósito, esse alvo. Então de nada valeu a história que você tem dentro de uma igreja. E olha que eu nasci dentro de uma. Pai e mãe, pastor, desde criança. Minha mãe praticamente quase me pariu dentro da igreja. E vem perguntar para mim se isso adiantou alguma coisa. Há pessoas que consideram esse aqui é chamado. Chamado dos quintos dos infernos. Porque ele corre perigo de ser o pior daqueles que não tiveram o privilégio dele. Que foi o meu caso. Eu fui o pior. E está provado que cristianismo não é uma influência. Que cristianismo não é uma cultura. Não é um conceito familiar. Não se gera cristão por intermédio de concepção carnal. Formação familiar, porque se não tinha sido crente desde criança. Mas a minha conversão, a minha vinda para Jesus, aí sim eu começo a falar de uma coisa gloriosa que aconteceu na minha vida. Foi Deus me dar a oportunidade de eu conhecer as minhas imperfeições, conhecer a minha fraqueza, o meu destino como pecador, como alguém sem Cristo, como alguém mentiroso, para me dar todas as razões, para me arrepender e abraçar Jesus como a melhor coisa da minha vida. E de lá para cá eu sou pastor há 20 anos. Não fui perfeito. Não sou perfeito. Não me sigam, nem no Instagram, nem no Estragado, nem no Face, nem porcaria nenhuma. Mas eu posso dizer uma coisa para você. Ele não erra, ele não falha. E mesmo eu não conseguindo a perfeição, ele é perfeito em tudo que ele faz na minha vida. Aleluia. Primeira Coríntios capítulo 14, versículo 20, irmãos. Que diz o seguinte: irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, adultos no entendimento. Lê Efésios 4:13 para mim. Enquanto a igreja abre, repito. 1 Coríntios 14:20, que diz: irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, adultos no entendimento. Já te digo o que é isso. Lê Efésios 4:13.
Amém? Amém, Jesus? Amém. O que a palavra de Deus está tratando aí sobre a perfeição da fé naquele que é miserável? A fé perfeita que precisa ser iniciada, que precisa ser desenvolvida, que precisa ser madura. A palavra de Deus nos diz aí o seguinte: que a maturidade espiritual que a igreja que serve a Cristo vive, é uma das maiores provas que ela poderia dar a Jesus do quanto a fé que ela vive é perfeita. E o que seria uma maturidade? Gente desenvolvida, numa capacidade de entender, discernir as coisas como Deus vê. E eu sei que poucos compreendem a igreja fiel no mundo. 99% das pessoas que olham aqui para dentro acham que nós estamos loucos. E é natural que todo mundo pense que você ficou louco depois que aceitou Jesus. Por quê? Porque o teu perfil não vai condizer com aquilo que está lá fora. Não vai se adaptar com aquilo que está sendo desenvolvido lá fora. É fato, vai constranger, vai dar impacto. O que é a perfeição na fé? É aquele que tem a capacidade do Senhor Jesus, do Espírito Santo na vida dele, de enxergar, ver, discernir as coisas como Deus vê. Deixar de ser menino, deixar de ser moleque, imaturo, passar a estar desenvolvido, quer dizer o seguinte: estar firme, posicionado, diante das coisas, das situações que tomam lugar nessa vida. Saber o que Deus quer, o que Jesus quer de você. Saber dar nomes, interpretar acontecimentos, discernir tempos, que é uma coisa que a igreja não consegue fazer hoje. Que as pessoas estão completamente cegas, mas ao mesmo tempo que elas não conseguem ter o desenvolvimento espiritual na vida delas para corresponder à altura daquilo que Deus nesse momento vê, enxerga, quer de nós, elas ficam pregando perfeição, baseado em uso e costume, baseado em formalidade, como se vestir, como comer, como beber, como ser um bom pai de família, um ótimo cidadão. É isso que eu escuto dentro da igreja evangélica hoje. E a fé dizendo que a perspectiva da perfeição que está em Cristo não nos leva a um tipo atraente para o mundo em que nós estamos vivendo. Nos leva a um perfil, a um tipo de pessoa que Deus possa comunicar as coisas para Ele sem que elas sejam impedidas, restritas, sem que elas sejam modificadas, alteradas. Falo de comunhão, falo de união, que é uma coisa que poucas pessoas conseguem ter com Jesus dentro da igreja. Jesus está voltando. A igreja está prestes a ser arrebatada. O mundo já entrando numa fase vermelha em extinção, ao ponto da ciência dizer isso, mas a igreja evangélica insiste em pregar prosperidade, realização humana, enquanto no mundo, na sua estupidez, ainda levanta uma igreja ecológica. Ainda hoje o pastor estava vindo na rádio, procurando rádio, para ver se nós temos uma oportunidade para poder entrar. Entrei numa lá, e lá estava uma vinheta de um conselho que eles estavam dando para fazermos um mundo melhor, que as pessoas não comessem muita carne, porque a carne, ela colabora para a emissão de gases poluentes no ar. E eu fiquei ouvindo aquilo, falei: Jesus, misericórdia, que nojo! Você quer ser ecologicamente correto?
Pega uma camisetinha lá na ONU, lá vai pegar latinha por aí, seu trouxa. Quer dar uma de cidadão? Fica à vontade. Mas deixa a Bíblia para nós. O que Jesus fala a nível apocalíptico? Discernimento do tempo, dos fatos, dos acontecimentos que relatam os sinais da sua vinda, o dia da sua volta, o dia da sua glória. Que a igreja utilizasse esses sinais, estas evidências, não para serem mais cidadãs e terrenas, mas mais espirituais, mais próximas, mais dele. Os caminhos estão sendo invertidos aí, meu amigo. E se tratando de fé perfeita e não homem perfeito, para a palavra de Deus, você pode ter as melhores obras que um homem pode fazer, mas se você não consegue discernir e enxergar e ver como Deus vê, você continua na mesma vala, no mesmo buraco que toda a natureza de Adão está, e não entendeu patavina nenhuma do que Jesus quer de você. É a nossa realidade aqui. Nós vamos superar a hora que acreditarmos, a hora que crermos e investirmos nisso, de que a sabedoria que Deus nos preparou em Cristo é suficiente para nos conduzir em tudo nessa vida. Há pontos que ela te pede, que vai confrontar com aquele tipo lá fora, mas aí é que nós vamos mostrar confiança, aí que nós vamos mostrar que nós somos crente. Eles vão dizer que nós estamos loucos, mas nós vamos confiar de que esta é a palavra que salva, é ela que liberta, da forma como Deus quer que nós enxergamos as coisas. É o segredo para todo aquele que quer ser salvo. Marapiasterra mandorus tamara proteroviosda. Eu vou dar um exemplo para você para encerrar essa questão aqui. Muito crente aqui dessa igreja foi considerado imaturo pela família por obedecer a Jesus aqui. Não é cômico? Esse menino não tem juízo na cabeça dele. Essa criança não tem dimensão do que ela está fazendo. O pastor fez a cabeça dele. Amor, nós temos que fazer alguma coisa por ele. Senão nós vamos perder o nosso filho. Ele está largando a faculdade, a medicina para ser pastor. Ela para ser missionária. Lá em casa eu escutava isso. Eu sempre falo isso com a Alessandra e com meus filhos. Eu digo assim, olha, lá em casa é o seguinte. O problema era que o Daniel estava no mundo. Depois que o Daniel se converteu, virou pastor, eles tiveram 2 problemas. Eu não sei o que esse menino tem na cabeça. Eu não sei aonde ele quer chegar, desse jeito, querendo explodir tudo. Eu lembro que alguns dias, minha mãe chegava assim para mim e disse, mas uma hora você vai morrer, moleque. Uma hora vão te matar. E eu lembro que muitas vezes eu fui considerado imaturo naquilo que Deus me pedia, para provar maturidade espiritual para aquele que eu servia. Paulo chega a dizer o seguinte, olha, se nosso propósito é agradar os homens, como nós vamos poder agradar o Senhor? Como nós vamos poder agradar ao Senhor que professamos aqui? Então, pelo amor de Deus, vamos definir qual do Senhor nós vamos amar e adorar e servir. E se for Ele, ser o que Ele pede, ser o que Ele quer que sejamos. Sabe, Deus me mostra assim, o Evangelho me ensina assim, vai. Você vai se confrontar com muitas coisas e com muitas pessoas. Mas não tem, eu penso que não tem como nós provarmos esse desenvolvimento espiritual que estamos buscando em Jesus aqui, sem desagradar alguém e confrontar o sistema, ou ser chamado de imaturo por alguém lá fora. Há muitas autoridades que quando me vê pregar, por exemplo, eles me enquadram como criminoso nos direitos humanos. Muitas autoridades hoje, governamentais, prenderiam essa igreja aqui,
Só com uma pregação minha, eles já me colocariam lá, dentro da cadeia, fechado para nunca mais sair. Porque a visão antropológica deles não permite que a visão do evangelho que eu tenha liberdade para expressar, falar e ensinar as pessoas. Porque os valores são diferentes. Eles acham que nós temos que construir uma sociedade. Mas nós ouvimos da parte do nosso Senhor que nós temos que construir igreja. Corpo! Para servir a Cristo. Se eu quiser ser maduro espiritualmente para Deus, eu vou ter que ser imaturo para homens. Porque vou cometer loucuras. Vou cometer loucuras por amor a Cristo, que lá fora eles não vão entender as minhas razões. Mas pouco importa. Porque o meu interesse não é agradar a homens, mas servir a Ele. Se nós queremos chegar a sermos adultos e maduros espiritualmente, a nível de sabedoria, capacidade espiritual cristã, há recomendações do evangelho que então a gente se apodere do alimento sólido e vamos parar de ficar dançando dentro da igreja com esses assuntos superficiais. Vamos comer do que é sólido, se alimentar do que é sólido, do que é objetivo, do que é fundamental, do que é real, daquilo que Deus quer agora. Para não ficar se chocando em coisinhas, picuinhas, em falações, em debates, sem nenhum propósito, com a fé perfeita. E a maturidade, ela entra aí. Ela entra no caso daquele que quer aprender, daquele que quer progredir, daquele que quer desenvolver, daquele que quer crescer em Cristo. Porque a perfeição que ele busca não é dele mesmo, é de Jesus. Filipenses capítulo 3, versículo 15, versículo 12. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Pode ler bem alto. Irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos quantos somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se pensais de uma outra maneira, também, Deus vô-la revelará. Ou seja, você vê dois pareceres de Paulo. Eu não sei dizer que eu sou perfeito, mas sou capaz de dizer que eu busco a perfeição que está em Cristo. Não sei se atingir a perfeição humana, mas atingir a perfeição da fé, que sabe me dizer o que devo pensar, o que devo ser. Prossigo para o alvo, Cristo. Essa é a minha perfeição. Sei o que Ele quer de mim, sei o que Ele quer que eu faça, e essa é a minha perfeição. Não sei se sou perfeito humanamente falando, mas posso dizer que a perfeição que eu busco é a vocação que está em Cristo, a vocação que alcancei, a fé. Eu olho para mim e vejo, não consigo, não entendo porque ainda me sinto imperfeito. Estou com a sensação de que ainda falta alguma coisa em mim. É assim que a gente sente todo dia. Está faltando alguma coisa. Daí eu vou lá na presença do Senhor e falo: Senhor, fiz a tarefa do dia, como é que eu estou? Ainda está imperfeito. Daí, várias vezes o Senhor falou isso, várias vezes o Senhor falou isso, várias vezes o Senhor falou isso. Para Pedro, o amor dele era imperfeito. Todas as vezes que esse homem tentava chegar diante do Senhor e dizer por conta própria o que ele sentia por Jesus, o que ele era capaz de fazer pelo Senhor, o Senhor exortava ele, disciplinava ele. Sabe quando Pedro foi ser perfeito? Quando ele assumiu e chegou na conclusão que ele era muito fraco para isso.
Pronto, isso é perfeito. Cheguei na conclusão de que esse amor eu não tenho, essa fidelidade eu não posso produzir, esse crente eu não posso produzir, nada do que Deus Jesus está me pedindo eu posso dar a Ele, a não ser a minha vontade, a não ser a minha voluntariedade. Sabe quando ele foi perfeito? Quando ele chegou na seguinte conclusão, que o que era perfeito era a fé, que Jesus tanto pregava para ele, e ele se recusava a viver dela, a viver dessa convicção, dessa certeza, dessa obediência, dessa adoração, não da sua força, nem da sua capacidade mental. Quando Atos inaugura a primeira igreja e todos são batizados com o Espírito Santo, e Pedro sai para a rua para pregar a palavra, os inteligentes, os sábios, os nobres foram lá e escutaram o que ele estava falando, e eles disseram: mas esse cara não é o pescador, não é lá o descolarizado, olha o que esse cara está falando, ele fala como alguém que ele não é, fala com uma capacidade que não é dele, com uma comunicação que nós não temos. E mal sabiam eles que ele tinha sido cheio de uma coisa que eles não tinham: Jesus, o Espírito Santo de Deus. Então, quando eu assumo que eu sou fraco, é aí que eu estou forte. Quando eu assumo que eu estou fraco, é aí que eu preciso mais dele, é aí que eu mostro que a minha força aumentou. Quanto mais eu quero provar por mim mesmo as coisas, eu volto para a antiga aliança. Por isso, essa regressão dentro do movimento evangélico por parte de cristãos que querem ser mais judeus do que cristãos. Porque é uma doença que tenho para mim no movimento evangélico atual, de querer ir para Jerusalém, de querer ir para Israel, de querer ir lá nadar no Rio Jordão, de querer ir lá esfregar o corpo nas areias, enfim. Eles provam que eles são doentes, provam que são retardados, provam que são espiritualmente completamente afastados de Cristo. Porque quando Jesus veio, desativou tudo aquilo para centralizar o seu santuário, a sua igreja, o seu templo, a sua habitação no corpo do homem, no corpo do crente, determinando que a partir do momento que ele morreu e ressurgiu e subiu às alturas para inaugurar um tempo de graça e de salvação, ele entendeu que o lugar sagrado, o lugar certo, o lugar do culto, o lugar perfeito, das pessoas perfeitas, é onde ele está. Colossenses 1:28. Perfeição é obediência. A prontidão de fazermos conforme aquilo que nos está imposto. É isso que Jesus quer de nós. Pode ler esse texto. Melhor é obedecer a Jesus do que qualquer perfeição. Melhor é obedecer do que qualquer perfeição humana. Quem obedece a Jesus, ele é melhor e maior do que qualquer perfeição humana ou homem perfeito. Se você inveja alguma perfeição humana lá, você demonstra que você não aceitou Jesus e nem se converteu. Se você olha para as pessoas que estão lá fora, chegando a níveis elevados, e diz: nossa, como que eu queria ser essa pessoa, estar onde ela está, chegar aonde ela chegou, você mostra, você prova que você não se converteu. Deus levou tantos anos para te provar, na história humana, por intermédio de Israel, do que é feita a justiça humana, para você entrar aqui no Evangelho, estar frente àquele que foi perfeito de verdade, para fazer comparações com homens lá fora, que mal conseguiram se salvar de si mesmo.
Invejando-os, você prova que você é vazio. E não sabe nada de Jesus. Porque a perfeição é esta: obedecer o que Ele te pede, está pronto para obedecer o que está imposto por Ele. Porque melhor é obedecer ao que é Salvador, aquele que pode salvar, do que qualquer perfeição humana que você assiste aí. Eu vou dar um exemplo para você. Que adianta o homem ganhar o mundo todo se ele vai perder a sua alma? Você quer melhor palavra do que esta para fazer comparação? No mundo capitalista, quem ganha o mundo é o melhor homem. Mas no Evangelho, ele não é ninguém. No Evangelho, a bem-aventurança, o cara bem-sucedido, é aquele que pode dizer que tem vida na alma, a vida de Cristo, as evidências, as marcas de Jesus nele. Quem não tem isso, para Deus, é considerado pobre, miserável, nu, cego, desgraçado. Eu tenho certeza que muitos que estão nesse culto hoje aqui, já caíram nessa besteira de querer ficar equiparando tua vida com a vida dos outros, querer fazer esse exemplo de conquista, essa comparação de níveis humanos. Espere em Cristo que isso acabe hoje aqui. Porque se nós queremos ser perfeitos para Deus, melhor é obedecer do que qualquer perfeição já praticada por alguém humano nessa terra. O que obedece a Jesus aqui supera qualquer homem que existe lá fora. Você quer ser perfeito? Então mostra que a tua capacidade não está no terno, que a tua capacidade não está na saia, pelo amor de Deus, não está nessas tendências hipócritas que a igreja vive hoje, que os caras entram dentro da igreja achando que são superiores e melhores do que os outros, porque se abstiveram de brinco, de trato de cabelo, de certas pinturas, de certas roupas sensuais, de outras coisas formais. Mostram que vocês são superiores a eles, querendo exemplar vida cristã por intermédio do que? De coisas superficiais, mesquinhas. Evangelho não é comida, evangelho não é bebida, evangelho não é vestimenta, por mais que peça decência, não é. A perfeição que o evangelho prega é a fé. A fé que me diz, você deve obedecer. Você deve obedecer o que o Senhor Jesus te pede, porque é a Ele quem você deve seguir, é a Ele a quem você deve servir, é por Ele que você deve viver. Se você conseguir isso, você é o cara mais perfeito para Deus de todos os outros perfeitos que estão lá fora. Um exemplo mais ainda poderoso do que este: meu Senhor disse, olha, tem 99 justos aqui, sentados diante de mim, mas se um pecador se arrepender hoje, esse pecador que se arrepende é mais perfeito do que todos esses 99 justos que estão aqui, sentados na minha frente, me namorando e perguntando para si se eles vêm hoje. Mas se algum pecador se arrepender e chegar diante deles, ele vai ser mais perfeito do que eles, com todas as obras que eles praticam, com tudo de bom que eles fazem, com todas as famas que eles têm. Mas esse daqui, para mim, ele é perfeito, porque eu chamei ele e ele veio. Mas aqueles outros justos ali, toda vez que eu chamo eles dizem que eles não têm pecado. Toda vez que eu falo para eles que eles são fracos, eles não acreditam. Todas as vezes que eu digo para eles que eles precisam de mim, eles ficam lá retrucando e dizendo, mas quando que nós precisamos de alguém? Até uma versão que os fariseus disseram a ele, mas quando que nós nos sentimos
perdidos ou fomos perdidos e precisamos ser encontrados sendo filho de Abraão. Ah, é? Então fica mais perdido algum tempo aí para ver se a ficha cai. Quer ser perfeito hoje? Se arrepende. Quer ser perfeito hoje? Se converte. Quer ser perfeito hoje? Obedece. Porque você pode ter as melhores obras lá fora. Aqui dentro, você está reprovado. Porque ser perfeito é obedecer. 1 Tessalonicenses 5:23. Até hoje mesmo na escola dominical, daquela de doutrinação, o pastor eu ensinava aqui, aqueles que estão querendo ser membros aqui nessa igreja, né, sobre os trocadilhos que são feitos no movimento evangélico. E uma das coisas que eles usam muito para a campanha é o tempo de Neemias. A igreja Renascer em Cristo usa muito isso, né? A reconstrução do muro, o tempo de Neemias. Cara, vai ler Neemias direito, pelo amor de Deus. Está aí um indivíduo que foi rei de Judá, que eu te contei a história dele. Ele foi um expert em obra militar, em obra econômica. Ele foi um expert em expansão, proteção territorial, além de servo de Deus, óbvio. Mas o interesse de Deus nunca foi dar a Jerusalém, a Israel, aos judeus, uma parte com os homens, uma terra fortificada, mas uma conversão e uma renovação espiritual que esse povo nunca teve, nunca quis, aliás. O Neemias que eu conheço é aquele que foi resgatar a lei, pregou a lei, todo mundo confessou, se arrependeu e fizeram um culto maravilhoso para o Senhor. Não aquele que construiu as muralhas, que foi útil para também a questão governamental, muito mais aquele que foi sacerdote. Infelizmente, irmãos, a perfeição que a igreja evangélica hoje busca está em muros, está na matéria, está na ambição, está na fama, no estrelismo, e não na sua fraqueza, na sua miséria, na sua depravação, ao ponto de necessitar de Jesus para tudo. É fato. Lê o texto para mim. Aí nós entramos num ponto importante, também muito polêmico, santidade. A gente canta aqui na igreja aqui, santidade ao Senhor, que é um hino que vocês estão cantando muito aqui. Eu tenho medo com essa palavra, tenho medo dela, porque dentro da perfeição que vocês estão ouvindo no Evangelho, que parte de Jesus para nós, que é tratado como integridade, coisa intacta, inculpável, que Paulo fala, corpo, alma e espírito, plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de Cristo. Enfim, o texto é perfeito. Fala sobre santidade, integral. Mas a questão aqui é a seguinte, santidade ou santificado? Santo ou santificado? Se eu disser santo, eu estou atribuindo essa palavra a uma perfeição humana. Se eu digo santificado, eu estou atribuindo esta perfeição para aquele que é superior, que santificou essa coisa que não presta. João 15, o Senhor considera a videira da vida. E diz, é João 15, né? E diz para aqueles que o seguiam, que eles eram simples galhos secos. Se vocês se unirem a mim, pela disciplina do meu Pai, vou santificá-los e vocês vão dar frutos. Mas longe de mim, se vocês me abandonarem, vocês vão se secar. Quem ouve a minha palavra e a pratica, dá prova de mim. Mas quem não faz isso, é o contrário, ele dá prova de que ele me abandonou.
O Senhor pregava sobre a fé perfeita que santifica. Porque todos aqui somos santificados e não santos. Todos podemos dizer que podemos ser santificados por estarmos unidos a Ele, por estarmos junto com Ele, na comunhão com Ele. Podemos ser santificados mesmo sendo imperfeitos, sabia? Podemos ser santificados mesmo sendo miseráveis. Eu vou dar um exemplo para você aqui. É uma dúvida que muita gente tem dentro da minha igreja. Que passaram por aqui e disseram assim: pastor, quando que eu vou parar de pensar no mal? Quando que eu vou parar de ter tentações no pensamento? Sabe como o Evangelho trata a gente que tem pensamentos ruins? Trata como um pecado de concupiscência. E sabe o que é pecado de concupiscência? Concupiscência é um pecado que Deus não vai cobrar. Um pecado que não é para a morte. Mas o Evangelho diz assim: ó, vai cuidar disso daí. Cuida, vigia, para isso não descer para o teu coração e não cair no teu corpo. Porque a concupiscência já é a luz do pecado dentro de você. Então disciplina isso. Tenta limpar os teus olhos, o teu ouvido, se afastar das coisas impuras para você se separar, se preservar e tomar cuidado para que isso não cresça dentro de você. Uma pergunta para mim: quem não tem pecado? Quem não peca? Eu chego naquela conclusão que mesmo buscando o Senhor ainda me vejo pecador, mesmo buscando Ele ainda me vejo no pecado. Pastor, tem alguma coisa estranha? Não, porque o pecado está na nossa natureza. E o nosso desafio aqui é fazer com que ele não seja mais executado e praticado. Por isso a importância do coração. Mas querer não pensar mais naquilo, desejar aquilo, ser tentado por aquilo, ó, pelo amor de Deus, você é alienígena, você é extraterrestre, ô cabeção. Olha, minha mente é pura, diz a palavra que só os puros de coração verão o Senhor. Por isso, há uma ordenança e um consenso da igreja a buscar essa condição. Mas posso dizer a você, poucos conseguem. Poucos chegaram. Duvido muito que chegaram. Porque aí sim eles seriam perfeitos. Mas por eles verem o mal batalhando dentro deles, olha o mal aqui neles, ó. Por o mal estar ali, chuta daqui, chuta de lá. Para levar ele para o pecado, faz ele vir na igreja, orar, buscar o Senhor, buscar força nele para não cair. O dia que ele tiver essa parte aqui dominada, eu temo que ele vai se afastar de Cristo. Lá em Gálatas 5, versículo 18 adiante, Paulo diz o seguinte: olha, o espírito o desejo que é contrário à carne, um se opõe ao outro. Guerra espiritual todos nós temos e ninguém vai conseguir impedir que isso aconteça, impedir essa experiência até a vinda de Cristo, porque lá nós não vamos ter isso no céu. Mas enquanto estivermos aqui, essa guerra entre a natureza pecaminosa com a vontade de querer ser cristão, e é onde nós vamos provar a quem nós servimos de verdade. Mas não pensar coisas ruins, não desejar coisas ruins, sinceramente, então eu não posso pregar. Tem gente que me olha santa aqui em cima desse púlpito porque é retardado. Vê a auréola na minha cabeça porque é um bicho de nó. Pastor, eu vejo uma luz no Senhor. Então, filho, eu gostaria de dizer que é a luz do teto. É da Light. A Light é uma coisa bem antiga, né? Bem coisa da minha avó, da minha bisavó, né? Filho, eu vou dizer da minha história para você. Eu sou crente no meu Senhor pela misericórdia. Tem dia que eu vou acordar e falo, não, Senhor, eu não quero. Não, Senhor, por favor, me deixa morrer nessa cama. Aí o Senhor vai lá, me pega, me levanta e me coloca para funcionar. Isso é ser crente. Eu quero fazer o bem, mas não consigo. E o mal que eu não quero, eu faço, Paulo dizia. Sem Jesus eu sou isso. Quem me dá força? Quem me dá a capacidade? Quem me dá a fé para poder andar? É Ele. Então busca nele. Porque o dia que você se achar forte demais, você não vai precisar mais dele. Olha o Valdomiro.
Rapaz, pelo amor de Deus, olha o R.R. Soares. Olha o Edir Macedo, com a barba branca como nunca. Precisa de uns 3 shampoos diferentes para deixar aquela barba ajeitada, que nem o Papai Noel. Que agora ele tem um templo de Salomão, então ele tem que ter a barba de Salomão, né? Tem que, é óbvio, o figurino tem que bater. Você não concorda? Daí todo mundo vai lá. Sabe, gente, se apega nisso. Nossa. Tem gente dentro da igreja de liderança que gosta de ser chamado de sacerdote. Se não chamar ele de apóstolo, ele fica ofendido. Tem irmão aqui na igreja que fala, ô irmão, fala para o pastor, irmão. Ah, pode chamar de irmão mesmo. Pode chamar de irmão, pastor irmão, tá? Porque não tem nenhum santo aqui. Eu estou nesse púlpito hoje aqui, vou dizer para você por quê. Por quê? Porque essa lata está toda amassada, escaldada, para poder chegar aqui para você e dar aqui uma palavra sem mistura. Não consegui isso, não alcancei isso por esforço próprio, irmãos. Não é mérito meu, não é glória minha. Aliás, eu não tenho nada do que me gloriar. Eu estou aqui em cima, como ser humano tão igual quanto você. E não posso dizer que eu sou santo. Tem um indivíduo lá nos Estados Unidos que a cadeira dele ninguém pode sentar. Eu nem tenho vontade de sentar. Porque se eu sentar é capaz de eu ficar endemoniado. A dele é do Espírito Santo. Ele sai da cadeira, não senta naquela, e naquela outra quem senta é o Espírito Santo. Então tem gente que vai na igreja e gosta disso. Fala, é verdade, esse homem deve ter sido feito de uma criança diferente das outras. A mãe dele, quando foi parir, formá-lo, foi feito de uma substância diferente das outras. É um predestinado, esse cara. Entendeu? Deus foi lá no ventre, selecionar ele com a pinça, para trazer ele e dizer, você vai ser líder sobre aqueles que são, entendeu, ignorantes. Não pode existir santo. Você quer um exemplo maior do que Santo Agostinho? Agostinho, rapaz, eu cansei de ouvir isso na faculdade, Agostinho. Porque a interferência estava baseada no que esse homem pregou como obra. Eu estou um pouco me lixando o que ele fez como obra. E aí é que está a questão. Vai canonizar o cara porque ele fez coisas boas e nem posso confirmar que fez. Porque fez coisas convincentes. Ele é santo. Santo no Evangelho é a pior estupidez que alguém já poderia inventar para um homem. Vamos voltar à perfeição humana? Vamos voltar ao conceito da perfeição humana? Ou nós vamos nos basear na fé perfeita? O que você quer hoje aqui? Se você crê na fé perfeita que Jesus representa, você nunca vai acreditar que alguém pode ser santo. Você vai ser obrigado a acreditar que todos pecaram. E são depravados segundo a ordem desse Evangelho. Não podem por si mesmo. Por isso Jesus, não são capazes. Por isso Cristo, são miseráveis. Podemos ser santificados. E mesmo fazendo as coisas certas que Jesus pede, nós sempre vamos ver essa guerra dentro de nós. Ele fala, eu nunca adulterei, mas já olhou para um monte de mulheres e o Senhor fala, está vendo, você adulterou, cara. Que nunca adulterou o quê, ordinário? Você vive olhando para a mulher dos outros aí? Ela passa em você. E elas também. E a questão é esta. Daí entra na igreja, faz uma campanha, jejua, ora, fica 15 dias lá. No muro da lamentação. Pronto, virou santo. Não olha para mim desse jeito. Você vai cair endemoniado. Acabei de sair da quarentena de jejum. Não olha. As influências estão fortes aqui. Recebe.
Toma, você quer ver o louco da vida, eu ver isso. É mistério, irmão. Olha o vento passando por aí. É bafo. Não é mistério, não, é bafo mesmo. Vem cá para você ver o cheiro que isso tem. É o bacalhau de ontem ainda, rapaz. O cara não cai pela unção, não. Cai porque tá dura a coisa mesmo. Misericórdia, chupa uma bala aí, pastor. Mas receber esse conceito de que os homens podem ser santos e ministrar as coisas. E nós cremos na perfeição da fé. Na santidade que a fé produz. Em indivíduos que são santificados e têm problemas com o pecado. Como não tem? Estão lutando para não cair nele. Guerreiam para não ser dele. É fato. Todos nós aqui somos fracos. Por isso que o crente não sai da igreja. Não é porque ele é fanático, porque ele sabe que ele precisa buscar, que ele precisa se entregar, que ele precisa crer, que ele precisa estar perto do seu Senhor, em comunhão com Ele, para poder atingir essa fé perfeita. Porque se precisar dele, depender dele, ele vai cair. Mesmo eu sendo pastor, mesmo eu sendo cristão, mesmo eu sendo um homem em atividade dentro da igreja, eu me sinto sujo diante do Senhor. Eu me sinto miserável diante dele. João Batista, que comia gafanhoto e mel, vivia em santidade mais do que eu, disse: eu não sou digno de se pôr a mão na sandália do pé desse homem. E esse homem não conheceu a vida mundana. E você me entra aqui achando que você tem uma auréola na cabeça, que você não tem problemas como os outros têm. Tem sim, hipócrita. Quem diz que não tem pecado, a verdade de Deus não está nele. Eu não peco. Ah, é? E eu vou acreditar nisso. Que você não peca, acabou de pecar. Por falar que não peca. Pode não pecar com pecados capitais, mas peca com a cabeça. Continua pecador do mesmo jeito. A melhor solução para você? Vai buscar a fé perfeita ao invés de ficar achando que você pode ser perfeito. Você vai cair, filho. Você não vai aguentar não. Não vai dar certo para você. Sobe e desce monte toda hora. Sobe e desce monte toda hora. Parece um ioiô. Vai lá, pega a graveta, enfia no bolso, vai para casa. Próxima sexta vai lá, enfia a graveta no bolso e vai para casa. Entendeu? Logo, logo a tua casa vai ser lá no monte. Outro dia chegaram para mim e disseram assim: pastor, você não sabe de uma mulher que prega no monte? Pois é, tem um Daniel Batista aí que prega no monte. Prega e ainda manda filmar. Tem gente que gosta de espetáculo assim. Eu não caio nessa. O meu Senhor já me orientou. Santo não tem. Santo ninguém é. Santificado todos nós podemos ser, se ouvirmos aquilo que Ele fala, crermos naquilo que Ele nos pede e perseverarmos até o fim, preservarmos até o fim para que Ele nos dê a recompensa. Daí nós estamos no mistério de Jesus. Mesmo fracos, mesmo pobres, mesmo miseráveis, mesmo depravados, a perfeição dele é maior do que o nosso pecado, a perfeição dele é maior do que a nossa fraqueza, a perfeição dele é maior do que tudo aquilo que é imperfeito em nós. Pois aquele que está em Cristo, o pecado não domina mais ele. Porque Cristo vive nele, como dizia Paulo: a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no meu Senhor, que morreu por mim ainda sendo pecador. Aleluia. Maracaporia serregestéria. Amém. Sejais santos como eu sou santo, diz o Senhor. Mas há um contexto para se entender que santidade não é um estado humano. Santidade é uma união
com Cristo, produzida no terreno dele, não no teu. Porque se for no teu, aí nós falamos de perfeição humana. Se for nele, falamos de fé perfeita. Sejamos fortes na fé. Sejamos santos na fé. Sejamos obedientes na fé. Sejamos tudo aquilo que a fé pode fazer. E pode ter certeza, vamos ser salvos, mesmo na nossa imperfeição. Porque ninguém vai conseguir chegar lá, no dia do arrebatamento, ninguém, sem ter problemas com a tentação. Então eu vou deixar de ser pastor, vem pregar. Mas toma cuidado com ele. A santidade dele está tão grande que ele mandou botar os homens pelados numa piscina e as mulheres peladas na outra, né, o varão? Né? Ele lembrou, né? Sinos de Belém. Lembrou os sinos de Belém? Mulher pelada para cá, homem pelado para lá. E sexo só para procriar. Não pode ter sexo no casamento, porque é só para procriação, só para fazer filho. Daí os coitados ficavam numa tenda e elas numa outra. E quem ia na tenda das mulheres é o pastor. Filho, você achou que ele ia deixar barato? Entendeu? Você ficou lá para ser santo que nem trouxa lá e ele foi lá e traçou a tua mulher. Santidade ao Senhor. Vai, santo. Nada para os impuros é puro. Não é? Hã? Sabe, eu estou aqui agora e isso que nós estamos fazendo é impuro, mulher. Hã? Quê? Pode apertar que é gay. Aperta que é gay. Chega junto no cara que é boiola. É impuro. Não é de Deus. Daí a mulher fala assim, mas nós estamos casados, nós estamos legalmente, Deus... Ué, mas como que é impuro? É natural. Não sabe? Não me sinto limpo. Pode ir lá fazer o exame lá que você vai ver que é. Pode ir lá. Nós aqui você não engana não, filho. Ele quer implementar uma santidade agora dentro da igreja, que marido não pode ter a sua esposa, que ele não pode comer carne de picanha, que ele não pode comer carne sangrenta, que ele não pode comer aquilo, que ele não pode beber aquilo. É, mano, é nós, né, mano? É nós, mano, na parada. Vai lá, joga a gente na piscina lá, filhão. Faz lá, que se pode ter certeza, a tenda vai balançar, o pastor vai visitar lá. Você sabia que arrastou 3 membros da minha igreja esse cara aí? A obreira falou assim, pastor, sabe aqueles 3 moços que estão frequentando aqui? Sei, lindinhos ali, né? Sei. Então eles disseram que o senhor está em pecado. Quê? Falou que eu estou em pecado, eu pego o carro e vou na casa do cara. Cheguei na casa dos 3 lá com o camburão e tudo. Falei, tá bom, eu estou em pecado. Qual é o meu pecado? Que o senhor traça a tua mulher, por quê? Você quer traçar ela? Qual é o teu problema? É porque isso é só para procriação. Daí, a hora que ele falou, eu só escutei o sininho de Belém. Blém, blém, blém. Como é que era o nome do cara mesmo, filho? Missionário Josias. Missionário, hein? Missionário da mulher dos outros. Deu uma louca. Deu uma louca maluca. Para ser santa agora, não vamos se abster de tudo, vamos ser celibato. Não é celibato, né? Não é como é o nome do Papa, como a prática que eles fazem lá de não se casar, qual que é? Celibato. Não é? A santidade. Francisco. Sabe que o Francisco não gosta de mulher, não? Sabe que ele gosta da outra coisa?
Eu acho que gostar de alguma coisa ele gosta, porque ele é feito do mesmo material que eu. Ou não? Ou não? Você vai acreditar que não? Que o cara é santo, que ele foi lá e falou, não vou fazer mais nada com ninguém, eu não vou querer mais nada. Agora eu vou ser papa. Filho, eu te garanto que se não entrar mulher no quarto dele, entra homem. Teve um padre aí que se converteu, não bota a mão na cara não, filho, é a realidade. Teve um padre que se converteu e disse o seguinte, olha, vocês ficam presos nesse negócio de convento, dessas Madre Teresa que sai pra rua, que você acha que elas têm tudo uma cinta de ferro, tá? Cana real. Esse padre foi na minha igreja, minha mulher estava, nesse dia ela trouxe o CD do homem para mim, que é padre, foi padre mesmo, e chegou lá quase ser papa. Falou que dentro dos monastérios tem uma loja de filme pornográfico para todo mundo lá. Mas na hora que sai com o santinho aqui, ó, entendeu? Para impressionar todo mundo, sai com aquela roupa branca, algumas até assim, ó, né? Truculenta, né? Santidade, santidade. Olha, filho, desde que a gente se converteu em Jesus, santo aqui nessa terra, santo aqui não existe. Santo um só, que se fez carne para dizer a nós o que é perfeito, o que é santo. E tudo isso está na fé, não na tua força, não nos homens. Nos homens nós só vamos encontrar decepção. Em Cristo, a perfeição que todos nós precisamos. Abaixa tua cabeça, fecha teus olhos.